Fala família, sejam bem-vindos a mais um React. E o React de hoje é possível vencer Mario Kart em uma linha reta? Vamos descobrir o React do canal do Kalino. Se inscrevam, deixem o like e ativem o sininho. Bora lá que esse React parece ser interessantíssimo. Mario Kart não é um jogo que você consegue imaginar sem virar o carro pra esquerda ou pra direita. É um jogo de corrida que você tem que acelerar, fazer curvas precisas, pegar os melhores itens, tudo pra chegar em primeiro lugar, ou pra destruir suas amizades. Então, como alguém poderia vencer uma corrida andando Ou relacionamentos. em linha reta? Essa é a pergunta que eu decidi responder. As regras do desafio são bem simples. Eu não posso virar o volante de jeito nenhum e o desafio só é considerado concluído se eu vencer uma corrida em primeiro lugar. Mas mesmo que as regras sejam simples, o desafio é o exato oposto. Então, é possível vencer uma corrida de Mario Kart Wii andando em linha reta? Mas por onde a gente começa? Quando você joga Mario Kart, mesmo antes das corridas, você já tem que decidir qual personagem você vai usar, o veículo que você vai usar e qual pista você vai correr contra os computadores. E provavelmente, se você não era viciado no jogo, você simplesmente escolhia sua personagem favorita, o carro que você achava mais maneiro e uma pista que você se divertia. Mas nesse desafio, não tem como fazer isso. Tentar vencer uma corrida em primeiro lugar já é o suficiente para essas escolhas serem importantes, por causa de status escondidos, formatos de pista e até mesmo o tamanho do carro. Então, vamos por partes. Vamos primeiro falar sobre as pistas. Em Mario Kart Wii, a gente tem 32 pistas para escolher onde a gente vai vencer nossa corrida em linha reta. E deixa eu te contar uma coisa. No jogo, nenhum dos mapas é propício para o que a gente tá fazendo. Afinal, todos eles têm curvas. Esse é o nosso painel em branco, ok? Vamos estudar os mapas, ok? Esse daqui, eu acho que a gente não precisa analisar esse. Esse daqui, é bom também. Aí que fica a dúvida. Existe algum mapa que é bom para esse desafio? E sim, é claro que eu vou arrumar um jeito de complicar até mesmo pra gente escolher um mapa. Já que a gente não pode usar a principal mecânica do jogo, a gente tem que achar mapas que a gente possa prosseguir até o final sem precisar seguir o fluxo dele. E foi aí que eu e o chat pensamos em algumas ideias. A primeira delas eram mapas que a gente ficava próximo das paredes para que a gente simplesmente possa seguir até o fim do mapa só se agarrando nas bordas. Outra estratégia que a gente poderia abordar seria pegar algum mapa que tenha muita queda e a gente simplesmente é reposicionado pro lado certo da pista. E por último, usar um pouco das paredes, mas principalmente dos itens para conseguir fazer as curvas. Quando a gente começou a testar, a gente percebeu que as duas primeiras ideias não funcionavam como elas deveriam. Deixa eu te explicar. Vamos começar pela primeira ideia de tentar agarrar as paredes. Em Mario Kart Wii, mesmo que você encaixe certinho com a parede, ela não vai te redirecionar. Na realidade, o máximo que ela vai fazer é te reposicionar um pouco se você for com a velocidade máxima pra cima dela. O que fisicamente não faz muito sentido, mas tudo bem. O único tipo de parede que te reposiciona do jeito certo, que realmente vira o seu carro, é esse tipo de parede que só existe em alguns mapas, tipo o Waluigi Stadium. Porém, É que isso não é uma parede, né? Isso é uma rampa. Então não é que redireciona você pra forma certa. Você tá rampando, você tem que cair certo. E o jogo ajuda, né? mesmo que ela faça isso, não é o ideal pra gente. Agora, sobre o segundo método, ele nunca vai funcionar. O motivo disso é por causa do jeito que os checkpoints funcionam. Em Mario Kart Wii, toda vez que você cai do mapa, o jogo vai te colocar na região mais próxima de onde você caiu. Até aí, tudo bem. O problema é que a programação desse jogo não é feita no sentido tão literal. Cada mapa é dividido por checkpoints. Vamos pegar Rainbow Road, por exemplo, o mapa que todo mundo evitava quando era criança porque achava que era muito difícil. Esse é o formato da pista, e cada par de linhas forma uma região de checkpoint. Esse mapa tem 78 áreas de checkpoint, ou seja, quando seu carro passar pelo checkpoint 13, por exemplo, o sistema registra que ali é o último lugar em que você passou. E por que isso é um problema? Bom, como a gente tá andando em linha reta, quando a gente cair, a gente não vai aparecer um pouco mais pra Vai voltar antes da curva. frente de onde a gente caiu, e sim uma posição do último checkpoint que a gente passou. No exemplo que eu dei, a gente ficaria caindo infinitamente pro checkpoint 13 sem chegar no 14. O que sobrou pra gente era o terceiro método, usar principalmente de itens pra chegar onde a gente precisa e bater na parede só se for necessário. Usando todos esses critérios e sabendo qual estratégia funcionaria melhor, a gente foi descartando diversas opções até chegar na conclusão dos 3 mapas que poderiam funcionar: Mario Circuit, Luigi Circuit e o Waluigi Stadium. Agora que a gente tem pelo Acho que o Waluigi Station é o mais fácil de funcionar. menos uma ideia dos mapas que podem funcionar, vamos botar a explicação desses mapas em espera, porque agora a gente tem que decidir o personagem que a gente vai usar. Você provavelmente não sabia que em Mario Kart Wii os personagens têm status escondidos. Eles não aparecem em nenhum lugar e cada personagem tem status diferentes que te ajudam de jeitos diferentes. Mas quais são eles e como eles podem te ajudar? São os mesmos. É a mesma vibe que você vai ter no Mario Kart 8. Todos os personagens têm status. Então, se o personagem é muito pesado, ele é grande visualmente, quanto mais carne e mais pele o bicho tem, mais pesado ele é. Então, se você quer mais aceleração, você vai pegar um com menos carne, com mais velocidade final, um com mais carne, por aí vai. Mesmos que os dos carros: velocidade, peso, aceleração, manuseio, drift, fora da pista e mini turbo. Velocidade e peso são meio óbvios. Aceleração é o quão rápido seu veículo ganha velocidade. Manuseio é o quão bem o seu carro vai respeitar os seus comandos e fazer curvas. Drift é o quão afiado você consegue fazer as curvas. Fora da pista é o quão bem o seu carro anda quando ele estiver fora da pista, tipo grama, lama, etc. E por último, mini turbo, que é qual que é o tamanho do ganho de velocidade que você ganha quando você solta um drift. Vamos
Vamos pegar o Funky Kong, por exemplo. Ele é o personagem que tem a maior parte dos recordes mundiais em todas as pistas. O motivo disso é que os status secretos deles vão todos pra velocidade, e por consequência, ele tem o combo mais rápido do jogo. O Mario tem status em peso, aceleração, manuseio e drift. A Daisy em velocidade, manuseio. Se você for jogar um jogo desse, saiba que o Mario normalmente ele vai ser o mais equilibrado possível. Ele nunca vai ser uma questão competitiva ou o melhor de todos. Mas se você tá aprendendo a dirigir agora no jogo, no caso vai jogar, você pode pegar o Mario, ele normalmente vai ser o mais balanceado sempre. E mini turbo. Os personagens tendo diversas combinações e a gente indo em linha reta. A ideia do Mario é sempre ser noob friendly. A gente quer um personagem que tenha uma aceleração boa, porque quando a gente bater na parede pra se reposicionar, a gente já chega na velocidade máxima mais rápido. A velocidade, porque, bom, a gente quer ganhar em primeiro. E por último, mini turbo. Toda vez que a gente bate uma parede pra se reposicionar, a gente perde a nossa velocidade. Então, a gente carrega um mini turbo pra bater na parede e se reposicionar de novo. Fora da pista também pode ser útil, mas não é uma prioridade. Entre todos os personagens, os que encaixam melhor são a Peach, o Waluigi e Funky Kong. Existem outros personagens que poderiam ser bons, mas por causa do tamanho deles, tem vezes que eles atravessam a caixa de item. Algo que nesse desafio vai ser bem importante. Então, um F pra todos os nossos pequenos corredores. E depois de bons minutos explicando coisas extremamente específicas sobre Mario Kart, agora a gente escolhe nosso veículo. Quando eu era pequeno, eu honestamente não tinha a menor ideia de qual carro era bom. Eu simplesmente escolhi o carro que parecia mais maneiro ou mais estranho. Eu acho que eu sempre estive jogando errado. Mas pra esses três Eu acho que essa é a forma certa. Errado é que é competitivo no Mario Kart, né? personagens, a gente escolhe os seguintes veículos. Pra Peach, a gente A não ser que você jogue competitivo. Aí não dá pra negar. Você tem que jogar competitivamente. vai escolher a moto Dolphin Dasher. Ela pode não ser a mais rápida, mas ela tem uma boa aceleração, velocidade, mini turbo e fora da pista. Ainda mais com os status da Peach, é uma ótima escolha. Pro Waluigi e pro Funky Kong, que tem os mesmos veículos, eu primeiro tentei usar a Flame Runner, a moto mais rápida do jogo, mas não era o suficiente por causa da aceleração baixa. Então sobram os veículos que seriam terríveis normalmente, mas pra esse desafio eles funcionam. Phantom, Off-Roader e Piranha Prowler. Eu não vou entrar em uma análise a fundo de cada carro, porque senão o vídeo já ficaria maior do que ele já tá. Ok, agora depois de toda essa explicação, a gente chega nas corridas. Durante a live, na real, eu já tinha tentado várias pistas, e demorou até eu chegar à conclusão de quais seriam as melhores. Então, chegou a hora de explicar por que Mario Circuit, Luigi Circuit e o Waluigi Stadium. Como eu falei antes, ricochetear na parede não é algo que funcione tão bem. Por isso, a gente vai recorrer a outra coisa pra fazer a curva pra gente na maior parte do tempo. O canhão. Quando você tá nas últimas Eu ia falar o Bullet Bill, velho. Caramba, se eu falo ia ficar tão bonito no vídeo. posições em Mario Kart Wii, você ganha a possibilidade de receber o canhão, um item que simplesmente te leva a pista toda e termina depois de certo período. Mas não se preocupa, a gente já vai chegar lá. Todas essas pistas têm caixas de item que terminam no intervalo de duração do canhão, ou seja, quando o canhão terminar, a gente vai estar na frente de novas caixas de item. Ou, na pior das hipóteses, a gente está perto o suficiente para se reposicionar na parede, no caso do Waluigi Stadium, por exemplo. Agora, de fato, começando as corridas, se a gente simplesmente seguir reto e tentar ser o mais rápido, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente esperar um pouco antes de sair para pegar as caixas e tirar um canhão e ficar na frente de todo mundo, não vai importar muito, porque eventualmente vai aparecer uma curva e alguém vai passar a gente. Por mais estranho que pareça, pra gente fazer isso funcionar, a gente tem que ficar constantemente. O ruim é que nesse caso, o jogo ele tenta lhe dar os melhores prêmios quando você tá lá atrás. Então, caso ele pegue o primeiro lugar muito cedo, ele possivelmente não vai mais pegar a Bullet Bill e não vai mais conseguir fazer as curvas. Em último, para que a gente fique em primeiro. Em qualquer jogo do Mario Kart, para você ganhar itens, você precisa quebrar essa caixinha e quanto mais alto você estiver na colocação, piores os itens vão ser. O jogo Quando você tá em primeiro, normalmente seu item vai sempre ter uma moedinha ali. faz isso para ser balanceado, mesmo que isso não funcione sempre. Você pode estar em primeiro lugar na última volta e tomar 1000 coisas e você foi para último. Bem-vindo à experiência Mario Kart. Tanto que existem pistas em que você quer ficar em último no início pra pegar itens bons e conseguir fazer algum atalho específico. E é meio que isso que a gente tem que fazer pra ganhar uma corrida em linha reta. A gente tem que burlar o sistema de itens do jogo pra ter os itens que a gente precisa, que nesse caso tem 3 principais. O Bullet Bill, porque ele é a única ferramenta que a gente tem pra fazer qualquer curva. O Choque, que é pra ter uma chance de alcançar os corredores quando precisar, já que ele reduz muito a velocidade dos outros corredores. E o botão de se inscrever. E só você... Aí, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha pro seu amigo. pode usar ele. Eu e meus amigos Fly e Tom estamos competindo pra quem chega a 50 mil inscritos primeiro. Então, para que eu vença não só a corrida no Mario Kart, mas também a corrida com eles, considere se inscrever no canal se você curte esse tipo de vídeo, que me ajuda demais. Cada item em Mario Kart tem posições específicas que eles podem aparecer e as probabilidades também mudam baseado na colocação de cada jogador. Por exemplo, o casco verde pode aparecer da primeira posição até a quinta. Em primeiro lugar, a probabilidade é de 32,5
17,5%. Em segundo, 17,5%. Em terceiro, 15%. Depois, 7,5% e por fim, 5%. Agora para os itens que realmente importam. A gente só pode tirar o canhão em 4 posições. Nono, Eu tô vendo ali, viu, Kali? Eu tô vendo o casco verde escondidinho ali, Kali. Era só remover a imagem, Kali. Eu tô de olho, Kali. Tô de olho em você, Kali. décimo, 11º e 12º. E as probabilidades são, respectivamente, 2,5%, 7,5%, 22,5% e 35%. Pro raio, a gente só pode tirar ele em 2 posições, 11º e 12º. E as probabilidades são 7,5% e 20%. Como você pode perceber, as maiores chances estão quando a gente tá em último. E é por isso que eu falei que a gente fica chegando em primeiro e saindo logo em seguida. A gente chega em primeiro lugar com o Bullet Bill, deixa todo mundo passar a gente pra ter uma chance mais alta de pegar outro canhão e continuar completando as voltas. E é basicamente assim que a gente consegue. Cara, então ele vai ficar sempre na caixa de itens, esperando ver o item que ele quer. Burlar o sistema de itens do jogo. Mas assim, essa estratégia de burlar itens, ela é utilizada até mesmo em campeonatos oficiais de Mario Kart, então nada te impede de usar a matemática pra ganhar dos seus amigos. Com toda a preparação feita, vamos aos mapas. O primeiro que a gente vai falar sobre é o circuito do Luigi. Uma volta padrão nesse mapa seria assim: a gente começa seguindo em uma linha reta, depois vira à direita, segue a rua, mais 2 curvas pra chegar em uma linha reta que chega na curva final da pista. Ela é bem simples e não tem muito segredo. E assim como todas as outras pistas, ela tem um tanto de curva. Então por que ela é considerada uma boa pista? Como eu disse anteriormente, pra gente ganhar, a gente vai precisar bastante dos itens do jogo. Ou seja, a gente vai precisar ter um fácil acesso às caixas misteriosas. E nessa pista tem 3 conjuntos de caixa: a que a gente simplesmente precisa andar reto pra pegar, a que fica nessa curva e a antes da curva final. Além disso, essa é uma pista sem obstáculo nenhum. Teoricamente falando, parece funcionar. A ideia dessa pista é a seguinte: a gente fica em último, pega a caixa que tá no início, que é só seguir em linha reta, torce pra ter a sorte de acertar os 35% de chance pra ver o canhão e usa pra passar todo mundo. Porém, existe um problema nisso. Quando a gente usa o Bullet Bill assim que a gente pega o item, ele leva a gente muito pouco pra frente, e aí a gente nem chega no outro conjunto de caixas. Você deve estar se perguntando por que isso acontece, ou talvez não, porque você já sabe a resposta. Os Bullet Bills funcionam baseado na distância em que seu personagem tá do resto dos outros personagens. Usando como exemplo a situação que eu dei. Se a gente usar o canhão assim que a gente recebe ele, os jogadores têm uma distância relativamente próxima da gente. Por isso, o jogo manda a informação de que a gente não precisa andar tanto, e ele leva a gente só até aqui. Mas, por outro lado, se a gente usasse o canhão quando os outros corredores estivessem quase no segundo set de caixas, o jogo envia a informação que você tá longe demais, e ele precisa te mandar a maior distância que ele consegue. Basicamente, quanto mais perto dos outros corredores, menos a gente anda. E quanto mais longe dos corredores, mais a gente anda. É simples. Quando eu percebi isso, eu passei a usar isso pro meu bem. Além da gente precisar ter a sorte de tirar o canhão na caixa, a gente precisava achar o ponto em que a gente andaria o suficiente com o canhão para chegar no próximo conjunto de caixas sem que a gente passe delas e elas fiquem inacessíveis. E essa é a parte que dava mais dor de cabeça. Por mais que eu tivesse uma ideia de quando usar o canhão, eu não sei se ele usa como referência o personagem que tá em perigo. O ruim é que aqui o Bullet Bill ele vai ficar sempre consumindo o item, né? Se ele pegasse um outro item depois que ele bate nas outras caixas, tinha chance dele pegar o segundo Bullet Bill Primeiro, ou se ele usa um miolo dos corredores. Por isso acabava ficando sempre meio incerto. A gente passava muito das caixas e tinha que ficar indo pra fora da pista pra ajustar o ângulo, pra dar ré, pra aí depois ter a chance de pegar o canhão. Depois de um tempinho tentando, eu resolvi dar uma pausa nesse mapa, mas guarda ele que ele vai ser importante. Em seguida, a gente vai pra Waluigi Stadium, provavelmente uma das minhas pistas favoritas desse jogo. Uma volta nesse mapa seria assim: a gente começa com o mapa em uma linha reta, faz uma sequência de curvas pra chegar nessa rampa, faz uma curva mais aberta e segue reto. Aí tem uma sequência de várias paredes, tipo um half pipe de skate que você pode ficar fazendo que você pode... São rampas, né? Parecem paredes, mas são rampas. manobra, enquanto tem um monte de planta carnívora tentando te acertar. Por fim, a gente faz mais algumas curvas e pega a última rampa pra terminar a volta. Por mais que tenha muitas curvas, ela entra no mesmo quesito que a gente disse antes, de ter itens logo na primeira entrada. Mas não é só por isso. Ela é a única das 3 pistas que a gente escolheu que permite que algumas paredes guiem a gente pros outros lados. E isso era ótimo. Pela primeira vez, depois de muito teste, a parede finalmente estava trabalhando ao nosso favor. Quando a gente entrou nessa pista, eu e o chat estávamos confiantes. A ideia dessa pista era pegar a primeira caixa, usar o canhão. Bem, já que ele tá falando dessa aqui agora, possivelmente não vai ser ela, né? A que vai dar a vitória, então acho que meu palpite já deu errado. Sim, todos os mapas começam assim. A gente bate uma ou duas vezes na parede pra se ajustar e volta pra pegar a caixa. Torce pra pegar o canhão de novo, espera todo mundo ficar longe e usa. Mas na hora que a gente chegava nesse corredor, o canhão não deixava a gente alinhado pra pegar a próxima caixa. A gente tinha que ter a sorte de acertar a caixa que tava no topo da parede do Half Pipe. E assim como no Luigi Circuit, era muito inconsistente. Tinham vezes que eu achava que eu tinha alinhado certo e não tava. Várias vezes eu dava o azar de pegar os cogumelos, que são itens que dão um aumento repentino de velocidade. Geralmente as pessoas usam esse item pra fazer atalhos, mas meio que pra mim não funciona. As paredes às vezes jogavam a gente muito pra frente ou muito pouco pra frente, só não parecia que esse mapa ia funcionar. E mesmo quando eu tô gravando esse vídeo, eu tentei um tempo e eu acho que até dá pra completar uma volta relativamente rápido e sem precisar tanto assim dos itens por causa das paredes. Mas aí dependeria muito da física do jogo e a maioria das vezes os corredores já estão muito longe. E foi aqui que esse mapa foi descartado. E aí que a gente chega em Mario Circuit, provavelmente a pista em que eu fiquei mais tempo. Vamos dar uma olhada em como é a pista. A gente começa aqui, desce em linha reta, logo a gente faz 2 curvas pra direita e segue a rua até chegar no mini túnel. Depois tem as curvas finais e a gente termina a volta. Pelo que eu disse antes, você
você deve estar estranhando por que essa pista é boa. Ela não tem os Half Pipes do Luigi Stadium, e ela não é uma pista tão tranquila quanto o Luigi Circuit, já que o Mario Circuit tem um obstáculo bem no meio do mapa. A resposta para esse mapa ser o principal é que ele é o mais consistente. O canhão não vai deixar a gente um pouco mais pra frente das caixas ou desalinhado. Na verdade, quando o canhão acaba nessa pista, a gente cai exatamente na próxima caixa. Mas vamos voltar um pouco para eu explicar nossa estratégia. É a mais simples de todas, por sinal. A gente anda reto devagar para ninguém empurrar a gente para longe das caixas e para ficar em último lugar, para aumentar a chance de pegar o canhão. A gente pega o canhão, deixa todo mundo chegar mais ou menos perto do túnel, usa o Bullet Bill e para um pouco antes das caixas. Em seguida, a gente só num teco pra frente, pega mais uma caixa, rezando pra vir um Bullet Bill. Só depois de tudo isso, a gente completa uma volta. Nosso objetivo é fazer isso 3 vezes. E é aí que a nossa jornada de horas e mais horas e mais horas tentando começa. Em teoria tinha tudo pra funcionar, mas como existe uma parada chamada sorte pra pegar os itens que a gente precisa, nem sempre vai dar certo. Toda vez que eu pegava a caixa, eu ficava rezando pra vir o canhão e vinha cogumelo e mais cogumelo. O ruim desse cogumelo dourado, gente, é que ele vai ficar sendo usado. Ele não some da caixa de itens, então ele atrasa muito, né? E cogumelo. O cogumelo dourado é pra gente o maior problema, porque ele é um item que dura um período de tempo, e enquanto a gente tá com esse item, não tem como pegar o Bullet Bill e nem o raio. Eu odeio cogumelo, mano, na moral. Quem que inventou cogumelo? Eu vou acabar com essa pessoa. O chat até começou a me zoar doando com o nome dos cogumelos. Cogumelo mandou 5 reais. Você nunca passará a moeda. Cogumelo, saia. Cogumelo pobre mandou 1 real. Caderno de caligrafia. Mantenha calma que o Bora Bill vem. Obrigado, cogumelo pobre. Tamo junto. Aí, aproveitando esse gancho de donate, se você quiser me apoiar muito e ter acesso a um monte de coisas extras, considere fazer parte Quem quiser apoia o Kali, tá? O cara parece fazer um conteúdo top de linha. dos membros, que esses vídeos dão muito trabalho. Eu passei tanto tempo tentando que eu já tinha pego o timing pra usar o Bullet Bill só olhando a distância dos personagens do mapa. Qual era a distância que eu tinha que recomeçar porque já não ia dar mais tempo? Quantas vezes eu podia não pegar o Bullet Bill em um mesmo conjunto de caixas? Aos poucos, eu só fui chegando cada vez mais perto da loucura. Vou pegar mais uma? Bora, Bill? Bora nada. Eu vou rebolar bem devagarinho pros cri. Tudo isso porque eu tinha Rebola pros cria! voltado ao mesmo problema que eu tive com Buckshot Chulette sem atirar e FNAF 2 sem usar máscara. Eu precisava ter sorte. A gente tinha que dar 3 voltas usando a estratégia que eu disse. No melhor cenário em que só vem canhão em todas as caixas, essa porcentagem é de 0,18%. Mas vamos levar em conta que a gente pode errar 1 ou 2 vezes sem prejudicar o tempo. A probabilidade vai pra 0,077. E o ideal, onde não tem caixas erradas e as 2 extras seriam só pra dar um choque no início e outra na penúltima caixa. 0,0073%. Independentemente dessas 3 situações e das outras que podem acontecer, as chances eram extremamente baixas. Mas mesmo assim, não era hora de desistir. Eu já tinha passado horas e horas tentando. Eu sabia que era só questão de tempo. E não era só eu, era o chat inteiro tentando pensar em outras coisas que a gente poderia fazer de diferente pra funcionar. Teve gente que abriu o jogo pra ficar tentando comigo pra ver qual era a melhor forma de vencer esse desafio. Até que eu tive essa run. Por favor, de primeira. Tá, tudo bem. Raio pode ser. Aí. Ele parece estar com uma cara triste de quem desistiu da vida, né? Eu achei loucura isso. Tá tudo bem, cara? Você quer falar alguma coisa com a gente? O 6º lugar, velho. 6º lugar. Eu tinha tido toda a sorte que a gente precisava, mas por que não tinha ido? Os computadores já estavam muito pra frente quando a gente tava fazendo a curva. Eles já tinham completado a volta. Mas não tinha só eu tentando. O Rafa é provavelmente a pessoa que mais tentou junto comigo, e eu falei pra guardar o Luigi Circuit justamente porque era lá que ele tava tentando. Ele foi me atualizando e mandando as runs dele pelo chat do YouTube. E honestamente, tava todo mundo torcendo pra ser possível. A gente tava lá horas tentando e montando estratégias pra fazer isso funcionar. Porém, depois de muitos testes, a gente chegou à conclusão que não era possível. Pelo menos não sem usar hack. A gente trocou as funções do jogo pra que toda a caixa me desse Bullet Bill. E eu joguei como se eu tivesse que ficar em último sempre, mas mesmo assim, a melhor posição que eu cheguei foi 3º ou 4º. Então, eu cheguei à conclusão que o único jeito de vencer era assim. O Bullet Bill tem a chance de 2,5% de ser pego em nono. A ideia seria fazer tudo igual, mas a última caixa tinha que ser pega em nono e usado o quanto antes como Bullet Bill. E a probabilidade disso é de 0,00052%. Parece ser bem pouquinho. Finalmente respondendo a pergunta, não é possível vencer uma corrida de Mario Kart Wii andando em linha reta. Mas também, tá tudo bem. Nem sempre a graça é que é possível, e sim tudo que a gente passou. O tanto de gente ficou horas pensando. Kali, você me destruiu. Eu achei que todo o título do YouTube era um clickbait porque no final sim dava. Você destruiu minha cabeça agora. Aí eu fiquei amassado.
pensando comigo, que ficou tentando fazer o desafio, você que tá assistindo esse vídeo. O que me deixa feliz é que todo mundo aqui realmente gosta desses desafios e gosta de videogame. Gosta de ficar fazendo piadinha uns com os outros e todo mundo se respeita. Eu amo muito poder compartilhar essas histórias com vocês e poder fazer elas com vocês. Eu tenho muito orgulho da nossa comunidade e eu agradeço cada um de vocês por estarem aqui. Todo mundo passa por momentos difíceis e meu objetivo sempre foi fazer um lugar onde a gente pudesse se divertir, que fosse um porto seguro pra vocês. Inclusive, se você quiser fazer esse desafio e você conseguir, me marca, eu realmente fico muito animado pra ver onde a gente pode chegar. Por tudo isso e por esse ano incrível, eu queria agradecer a você por estar aqui comigo. Eu tô muito animado pra contar mais histórias com vocês, fazer vídeos novos, desafios novos, ideias novas. Esse é o Jogando Errado, uma série de uma pessoa que não é boa em nenhum jogo e tenta vencer eles de formas muito difíceis. Não esquece de deixar aí embaixo um comentário com uma sugestão de desafio. Muito obrigado novamente aos membros por todo o apoio e eu vejo vocês ano que vem. Boas festas e por mais difícil que a situação pareça, continue sorrindo que as coisas vão melhorar, tá bom? Um beijo. Obrigadão, viu, Kali, pelo conteúdo. Todo mundo vai lá, por favor, apoiar o carinha. Muito obrigado mesmo, Kali. Parabéns. É isso, pessoal. Se possível, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Ajuda demais o canal, tanto do Kali quanto o meu. Muito obrigado por tudo. Desejo a vocês um bom descanso, uma boa noite. E vai ter vídeo antes das festas, tá? Beijão.